Você acha que conhece juros compostos? Pensa que é apenas aquela mágica dos investimentos que faz seu dinheiro crescer enquanto você dorme? Prepare-se, porque a verdade é muito mais perturbadora do que você imagina. Enquanto você assiste a este vídeo, milhões de brasileiros estão sendo lentamente devorados por uma força silenciosa que transforma pequenas dívidas em pesadelos financeiros intermináveis. A estatística é chocante. 99,4% dos brasileiros não conhecem verdadeiramente o conceito de juros compostos. Não estamos falando de não saber a fórmula matemática. Estamos falando de não compreender como essa ferramenta está moldando secretamente o destino financeiro de gerações inteiras. É como viver em uma matriz onde você acredita estar no controle das suas finanças, mas na realidade, está preso em uma engrenagem que trabalha contra você 24 horas por dia. Imagine uma bactéria que se multiplica exponencialmente. Começa com uma, depois 2, 4, 8, 16. Parece inofensivo no início, certo? Mas em poucas horas, você tem milhões. Os juros compostos funcionam exatamente assim, mas com uma diferença crucial. Eles podem tanto construir impérios, quanto destruir vidas completamente. E a diferença entre essas duas realidades está em um detalhe que ninguém te conta. Hoje, você vai descobrir a face obscura dos juros compostos. Aquela que os bancos não querem que você conheça, aquela que mantém famílias inteiras presas em ciclos de endividamento por décadas. Aquela que explica por que pessoas inteligentes e trabalhadoras terminam suas vidas mais pobres do que começaram, mesmo ganhando bem durante anos. Mas não é apenas sobre o lado negro. Você também vai aprender como reverter esse jogo completamente e transformar esse conhecimento proibido na sua maior arma para a liberdade financeira, porque quando você realmente entende os juros compostos, você não está apenas aprendendo matemática. Você está desvendando um dos segredos mais bem guardados do sistema financeiro. Seja muito bem-vindo ao canal. Se esta é sua primeira vez aqui, você acabou de entrar em um espaço onde demolimos as mentiras financeiras que você foi ensinado a acreditar. Não fazemos conteúdo superficial. Vamos direto ao osso da questão. Antes de mergulharmos nessa jornada perturbadora, preciso do seu apoio para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque esse tipo de informação pode simplesmente desaparecer da sua timeline se você não garantir que vai receber. Deixe seu like neste vídeo para que o algoritmo entenda que essa verdade precisa ser espalhada. E aqui vai o desafio. Nos comentários, escreva de qual cidade e país você está assistindo. Quero mapear onde está essa comunidade de pessoas despertas que não aceitam mais viver no piloto automático financeiro. Vamos começar essa descida ao submundo financeiro. Respire fundo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente sua relação com o dinheiro. Preparado? Então, vamos lá. Quando falamos que 99,4% dos brasileiros não entendem juros compostos, não estamos exagerando. Essa não é uma estatística aleatória inventada para chocar. É o resultado de pesquisas sérias sobre educação financeira no país. Mas o que exatamente significa não entender? Vamos explorar essa ignorância coletiva que custa bilhões às famílias brasileiras todos os anos. A maioria das pessoas, quando ouve falar em juros compostos, pensa, são aqueles juros que crescem mais rápido. Essa compreensão superficial é exatamente onde mora o perigo. É como dizer que um leão é apenas um gato grande. Tecnicamente verdadeiro, mas perigosamente simplista. A realidade é que juros compostos são uma força exponencial, que desafia completamente nossa intuição linear sobre crescimento e acumulação. Nosso cérebro humano evoluiu para pensar de forma linear. Seivoca caminha 5 km por dia, em 10 dias terá caminhado 50 km. Simples, previsível, intuitivo. Mas os juros compostos não seguem essa lógica. Eles crescem exponencialmente, de uma forma que nosso cérebro ancestral simplesmente não foi programado para compreender instintivamente. Essa desconexão entre nossa intuição e a realidade matemática cria um ponto cego cognitivo gigantesco. Vamos a um exemplo concreto que vai fazer você repensar tudo. Imagine que você tem R$ 10.000 e dois cenários. Juros simples de 10% ao ano versus juros compostos de 10% ao ano. No primeiro ano, ambos rendem R$ 1.000. Parece igual, certo? Mas no 10º ano, os juros simples terão gerado R$ 10.000 no total, enquanto os compostos terão gerado R$ 15.937. Essa diferença de quase R$ 6.000 vem do nada? Não. Vem dos juros sobre juros. Cada centavo que você ganhou de juros no ano anterior começa a gerar seus próprios juros no ano seguinte. É como plantar uma árvore que dá frutos. E cada fruto tem sementes que geram novas árvores. Em pouco tempo você não tem uma árvore.
você tem um pomar. Mas aqui está o lado sombrio. Se você está do lado errado dessa equação, se você é o devedor e não o investidor, essa mesma força está trabalhando incansavelmente contra você. Pense em um cartão de crédito com juros de 15% ao mês. Parece administrável, certo? São só 15%. Mas isso não é 15% ao ano. Com juros compostos, essa taxa aparentemente gerenciável se transforma em 435% ao ano. Uma dívida de R$ 1.000, se não paga, vira R$ 5.350 em apenas 12 meses. E no segundo ano, vira R$ 28.650. No terceiro, R$ 153.280. Uma dívida que começou como o valor de um smartphone se transforma no valor de um carro importado em 36 meses. A questão que ninguém faz é: por que não nos ensinam isso na escola? Por que o sistema educacional brasileiro passa 12 anos ensinando fórmulas de Bhaskara e integrais, mas não dedica nem uma semana para explicar a ferramenta financeira que mais impactará a vida de cada estudante? A resposta é perturbadora. Um povo que não entende juros compostos é um povo controlável financeiramente. Bancos, financeiras e instituições de crédito lucram bilhões com essa ignorância coletiva. Quanto menos você entende sobre como o dinheiro realmente funciona, mais vulnerável você fica às armadilhas financeiras cuidadosamente construídas. Cada oferta de parcelamento sem juros, cada limite de crédito pré-aprovado, cada refinanciamento facilitado é uma isca projetada para capturar pessoas que não compreendem completamente o jogo. E o mais assustador, mesmo pessoas com educação superior caem nessas armadilhas. Médicos, advogados, engenheiros com anos de estudo formal terminam afogados em dívidas, porque ninguém lhes explicou que uma compra parcelada em 24 vezes, sem juros embutidos, no preço, ainda representa um custo de oportunidade gigantesco. Aquele dinheiro preso em parcelas poderia estar gerando juros compostos a seu favor em um investimento. A ignorância sobre juros compostos não é um acidente. É uma característica estrutural de um sistema que precisa de consumidores endividados para funcionar. Quanto mais pessoas presas em ciclos de dívida, mais previsível e controlado fica o fluxo de dinheiro na economia. Você não é um cidadão livre se está preso em uma corrente invisível de juros que nunca param de crescer. E isso nos leva ao próximo capítulo: como exatamente essa armadilha funciona na prática. Agora que você entende o básico dos juros compostos, vamos mergulhar na mecânica sombria de como eles são usados como arma contra você. Essa não é uma teoria conspiratória. É matemática pura aplicada com precisão cirúrgica para extrair o máximo de riqueza possível da população trabalhadora. E a beleza diabólica do sistema é que ele é completamente legal e aceito como normal. Vamos começar pelo cartão de crédito, a ferramenta de escravização moderna mais eficiente já criada. Quando você recebe seu cartão, ele vem com uma ilusão sedutora. Poder de compra instantâneo. Compre agora, pague depois. Parece um sonho, mas é o começo de um pesadelo para milhões. As taxas de juros do rotativo de cartão de crédito no Brasil chegam a 450% ao ano. 450%. Deixe isso marinar por um momento. Se você compra algo por R$ 1.000 e só consegue pagar o mínimo da fatura, aquela dívida começa a se multiplicar como um vírus. No primeiro mês, talvez você mal note, são apenas mais R$ 150 de juros, porque a taxa mensal é de 15%. Você pensa, vou pagar no próximo mês. Mas no próximo mês, você está devendo R$ 1.150 e os juros agora são calculados sobre esse novo valor. São mais R$ 172,5. No terceiro mês, R$ 198,38 de juros. E assim continua, crescendo, crescendo, crescendo. O efeito psicológico é devastador. Você começa a trabalhar, não para viver, mas para pagar juros. Cada hora extra, cada bico, cada esforço adicional, não aumenta seu patrimônio. Apenas alimenta um monstro que cresce mais rápido do que você consegue alimentá-lo. É como tentar esvaziar um barco furado com um balde, enquanto a água entra por um buraco cada vez maior. Você trabalha mais, ganha mais, mas está cada vez mais pobre. Aqui está um dado que vai fazer você tremer. Uma pessoa que entra no rotativo do cartão de crédito leva em média 3 anos para sair, e durante esse período paga mais de 70% do valor original apenas em juros. Isso significa que uma dívida de R$ 5.000 custa, na verdade, R$ 8.500 ao longo desses 3 anos. Volca trabalhar R$ 3.500 a mais para absolutamente nada. Zero bens, zero serviços, apenas para alimentar o sistema de juros compostos. Mas o cartão de crédito é apenas a porta de entrada. A armadilha fica ainda mais sinistra com financiamentos de longo prazo. Um financiamento imobiliário, por exemplo, é vendido como o sonho da casa própria. Bonito no marketing, brutal na matemática. Um apartamento de R$ 300.000
financiado em 30 anos, a uma taxa de 8% ao ano com juros compostos, resulta em um pagamento total de aproximadamente R$ 792 mil. Leia novamente esse número. Você pagará quase R$ 800 mil por algo que custa 300 mil. Isso significa que você trabalhará R$ 492 mil extras apenas para cobrir juros compostos. Se você ganha R$ 5 mil por mês, isso representa quase 8 anos de trabalho, onde 100% do seu salário vai exclusivamente para juros. 8 anos da sua vida, convertidos em trabalho puro, apenas para pagar pelo privilégio de ter emprestado dinheiro. E aqui está o truque psicológico brilhante. Eles dividem isso em parcelas acessíveis. Ao invés de mostrar que você pagará R$ 492 mil de juros, eles mostram que a parcela mensal é apenas R$ 2.200. Sua mente foca na parcela mensal, não no custo total. É como olhar para uma árvore e não ver a floresta. Você acha que está fazendo um bom negócio porque cabe no orçamento, sem perceber que está vendendo décadas da sua vida. O financiamento de veículos é outro exemplo clássico. Um carro de R$ 50 mil, financiado em 5 anos a 2% ao mês, 24% ao ano, em juros simples, mas muito mais em compostos, resulta em um pagamento total de aproximadamente R$ 75 mil. Você pagou 50% a mais pelo carro. E o pior, o carro desvaloriza 50% em 5 anos. Então você pagou R$ 75 mil por algo que agora vale 25 mil. Uma destruição de 50 mil de patrimônio em meia década. Mas a armadilha mais cruel de todas é o que chamamos de dívida em cascata. É quando você usa um crédito para pagar outro crédito. Pega um empréstimo pessoal para quitar o cartão. Usa o limite do cheque especial para pagar a parcela do empréstimo. Refinancia a casa para consolidar todas as dívidas. Cada passo parece uma solução, mas na verdade está apenas mudando o formato da prisão, geralmente para uma com paredes ainda mais altas. O sistema financeiro é projetado para manter você perpetuamente nesse ciclo. Não é do interesse deles que você quite suas dívidas rapidamente. Por isso existe o pagamento mínimo. Por isso existem facilidades de refinanciamento. Por isso seus limites de crédito aumentam automaticamente. Cada facilidade é na verdade uma corrente adicional, disfarçada de conveniência. E você, sem entender juros compostos, aceita com gratidão. A realidade brutal é que o endividamento via juros compostos é uma forma moderna de servidão. Você não está preso por correntes físicas, mas por obrigações financeiras que crescem mais rápido do que sua capacidade de pagá-las. Seu futuro fica hipotecado. Suas escolhas ficam limitadas. Você não pode mudar de emprego porque precisa da renda estável. Não pode empreender porque precisa da segurança. Não pode perseguir sonhos porque precisa pagar contas. Os juros compostos não te prendem em uma cela. Te prendem em uma vida que você não escolheu. Até agora falamos do lado destrutivo dos juros compostos. Agora vamos explorar algo ainda mais perturbador. Como essa mesma ferramenta, quando usada a seu favor, cria riqueza exponencial. E por que o sistema trabalha ativamente para impedir que você tenha acesso a esse lado da equação? Porque se todo mundo entendesse isso, a estrutura de poder financeiro entraria em colapso. A lenda mais famosa sobre juros compostos envolve um tabuleiro de xadrez e grãos de arroz. O inventor apresentou o xadrez a um imperador, que ficou tão impressionado que prometeu qualquer recompensa. O inventor pediu algo aparentemente modesto: um grão de arroz na primeira casa do tabuleiro, 2 na segunda, 4 na terceira, dobrando até a 64ª casa. O imperador achou ridículo e aceitou. Mas quando os matemáticos fizeram as contas, descobriram que seria necessário mais arroz do que existia no império inteiro. Essa é a natureza exponencial dos juros compostos. No mundo real, isso se traduz em algo revolucionário. Se você investe R$ 1.000 por mês, a uma taxa de 10% ao ano, perfeitamente alcançável em investimentos conservadores de longo prazo, em 30 anos, você terá aproximadamente R$ 2,3 milhões. Volca investe 360 mil reais ao longo de 3 décadas. Mas os juros compostos geraram quase 2 milhões a mais. Você multiplicou seu esforço por 6,4 vezes apenas deixando o tempo e a matemática trabalharem para você. Mas aqui está o segredo que ninguém conta. O poder real dos juros compostos não está nos primeiros anos. Está nos últimos. Nos primeiros 10 anos, você terá acumulado aproximadamente R$ 206 mil. Nos segundos 10 anos, aproximadamente R$ 550 mil. Mas nos últimos 10 anos, R$ 1,5 milhão. Mais da metade de toda a riqueza é gerada no terço final do período. É como uma bola de neve. Começa pequena, mas quando finalmente ganha momentum,
fica imparável. Esse fenômeno tem um nome técnico: crescimento exponencial tardio. E é exatamente por isso que começar cedo é tão devastadoramente importante. Uma pessoa que começa a investir aos 25 anos, mesmo investindo menos por mês, terá mais riqueza aos 65 do que alguém que começou aos 35, investindo o dobro. O tempo é mais poderoso do que o valor, mas o sistema educacional não te ensina isso aos 18 anos, te ensina aos 40, quando você já perdeu as 2 décadas mais valiosas. Vamos a um exemplo brutal que mostra isso com clareza cirúrgica. Pessoa investe R$ 500 por mês dos 25 aos 35 anos. 10 anos. Depois para completamente. Pessoa B começa aos 35 e investe R$ 500 por mês até aos 65, 30 anos. Ambos a 10% ao ano. Quem tem mais aos 65? Pessoa A, que investiu apenas R$ 60 mil, terá aproximadamente R$ 893 mil. Pessoa B, que investiu R$ 180 mil, terá aproximadamente R$ 823 mil. Pessoa investiu 1/3 do valor e terminou com mais dinheiro. Isso é o poder brutal do tempo composto. Mas por que então a maioria das pessoas nunca experimenta esse lado dos juros compostos? Por 3 razões sistêmicas que trabalham juntas para manter você no lado errado da equação. Primeira, falta de educação financeira, já discutida. Segunda, a armadilha do consumismo, que veremos agora. Terceira, a estrutura do sistema tributário e salarial, projetada para favorecer capital sobre trabalho. O consumismo moderno é o antídoto perfeito contra a construção de riqueza via juros compostos. Cada real que você gasta em algo que se desvaloriza é um real que não está trabalhando para você em juros compostos. E a sociedade está estruturada para fast flow gastar constantemente. Propagandas, redes sociais, mostrando estilos de vida luxuosos, obsolescência programada, tendências de moda que mudam a cada estação. Tudo projetado para garantir que você nunca acumule o suficiente para começar a investir seriamente. Pense nisso. Se você compra um smartphone de R$ 5 mil a cada 2 anos dos 25 aos 65 anos, são 20 smartphones, R$ 100 mil. Mas se você comprasse smartphones de R$ 2.500 e investisse a diferença de R$ 2.500 a cada 2 anos a 10% ao ano, esses R$ 2.500 se transformariam em aproximadamente R$ 404 mil em 40 anos. Um único hábito de consumo modificado gera quase $500 mil de diferença. Multiplique isso por dezenas de decisões de consumo, e você entende por que pessoas com salários médios terminam pobres. A verdade inconveniente é que construir riqueza via juros compostos requer sacrifício presente para ganho futuro. Requer você dizer não para gratificação imediata repetidamente, por anos, confiando em um processo matemático que parece não estar funcionando nos primeiros anos. É psicologicamente brutal. E é exatamente por isso que tão poucos conseguem. O sistema está calibrado para tornar o erro fácil e atraente, e o caminho correto difícil e tedioso. Existe um conceito brutal chamado custo de oportunidade. Cada real gasto é um real que não está gerando juros compostos. A qual é o café do R$ 10 por dia? Parece insignificante, mas se investidos a 10% ao ano, R$ 10 diários por 30 anos, se transformam em aproximadamente R$ 678 mil. Você literalmente bebeu o valor de um apartamento ao longo de 3 décadas. Não estou dizendo que você nunca deve tomar café. Estou dizendo que você precisa conscientemente escolher entre prazer presente e segurança futura, entendendo completamente o custo real. A elite financeira entende isso perfeitamente. Por isso vivem de forma surpreendentemente frugal em relação ao que poderiam ostentar. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, ainda mora na mesma casa que comprou nos anos 50 e dirige carros modestos. Não porque não possa comprar luxo, mas porque entende que cada dólar não investido é potencial de crescimento exponencial desperdiçado. Enquanto isso, pessoas comuns compram carros de luxo no leasing, roupas de grife no crédito e viagens financiadas. Queimam o combustível, que poderia levar-los à liberdade financeira em fogos de artifício de status efêmero. O lado luminoso dos juros compostos está disponível para qualquer pessoa disposta a sacrificar gratificação imediata por segurança de longo prazo, mas requer algo que o sistema trabalha ativamente para destruir em você: disciplina, visão de longo prazo e resistência à pressão social de consumo. É uma batalha psicológica tanto quanto financeira. E entender isso é o primeiro passo para virar o jogo. Agora que você entende tanto o lado destrutivo quanto o construtivo dos juros compostos, vamos ao que realmente importa: estratégias práticas e brutalmente eficazes para escapar da armadilha
e começar a construir riqueza exponencial. Isso não é teoria abstrata, são passos concretos que funcionam se aplicados com disciplina e compreensão do que está acontecendo por baixo dos números. Passo número 1. Reconheça que você está em guerra financeira. Não uma guerra metafórica, mas uma guerra real onde seu tempo de vida está sendo convertido em trabalho, e esse trabalho está sendo sistematicamente drenado por juros compostos, trabalhando contra você. Todo banco, toda financeira, todo emissor de cartão de crédito é um combatente do lado oposto. Eles não são neutros. Lucram com sua derrota. Essa mentalidade de guerra muda completamente como você toma decisões financeiras. Passo 2. Corte todas as dívidas com juros compostos imediatamente e sem piedade. Não é negociável. Se você está pagando 15% ao mês no cartão de crédito e tem alguma reserva, use essa reserva para quitar a dívida. Mas eu vou ficar sem reserva de emergência. Sim, e vai parar de sangrar 15% ao mês. Você pode reconstruir a reserva em seguida, mas enquanto está devendo a juros compostos, cada dia que passa, você fica mais pobre. É como ter uma ferida aberta. Primeiro você estanca o sangramento, depois se preocupa com curativos bonitos. Se você não tem reserva para quitar, implemente o método avalanche de juros. Liste todas as suas dívidas por taxa de juros, da maior para menor. Pague o mínimo em todas, exceto na de maior taxa, e jogue todo centavo extra possível na maior taxa. Quando essa for quitada, ataque a próxima. É matematicamente a forma mais eficiente de eliminar juros compostos, trabalhando contra você. O método bola de neve, pagar primeiro as menores independente de juros, é psicologicamente satisfatório, mas matematicamente inferior. Você está em guerra. Use a estratégia mais eficiente, não a mais confortável. Passo 3. Nunca mais aceite dívida para consumo. Nunca. Acabou. Se você não pode comprar à vista, você não pode comprar. Ponto final. A única exceção aceitável para a dívida é investimento produtivo, que gera retorno superior aos juros pagos. Financiar uma casa que você morará não é investimento, é consumo de longo prazo. Financiar um imóvel para alugar por renda que supera o pagamento da parcela mais manutenção pode ser investimento. A diferença é crucial. Passo 4. Construa uma muralha financeira. Reserve o equivalente a 6 meses de despesas em uma aplicação de alta liquidez e segurança. Isso não é para investir e crescer, é para nunca mais você precisar recorrer a crédito com juros compostos em uma emergência. É seguro, não investimento. Essa muralha é o que te protege de voltar à escravidão de dívida. Sem essa muralha, qualquer emergência te joga de volta no rotativo do cartão. Com ela, você absorve choque sem retroceder. Passo 5. Agora sim. Comece a construir riqueza via juros compostos a seu favor. Invista mensalmente, de forma automática, em ativos que geram retorno superior à inflação. Pode ser renda fixa conservadora como Tesouro Direto, pode ser ações via fundos de índice, pode ser fundos imobiliários. O importante não é escolher o investimento perfeito, é começar e manter consistência. A consistência ao longo de décadas vale mais do que acertar o timing perfeito. Aqui está um número que vai mudar sua perspectiva. Investir R$ 500 por mês a 10% ao ano, por 30 anos, gera 1,1 milhão. Investir R$ 1.000 gera 2,3 milhões. Investir R$ 2.000 gera 4,5 milhões. Note, o padrão, dobrar o investimento mensal, dobra o resultado final. Mas começar 10 anos mais cedo com metade do valor mensal, gera mais do que começar tarde com o dobro. Tempo é mais valioso que valor. Se você tem entre 20 e 30 anos e não está investindo, você está desperdiçando o ativo mais valioso que possui. Passo 6. Aumente sua taxa de investimento progressivamente. Cada aumento salarial, cada bônus, cada renda extra, direcione no mínimo 50% para investimentos antes de aumentar seu padrão de vida. Isso é crucial. A tendência natural é aumentar gastos proporcionalmente à renda. Essa tendência mantém você perpetuamente pobre, não importa quanto ganhe. A estratégia vencedora é manter o padrão de vida estável, enquanto a renda sobe, e direcionar o delta todo para investimentos. Passo 7. Entenda o poder brutal da redução de custos pequenos. Cortar R$ 100 por mês em assinaturas que você mal usa não parece muito, mas R$ 100 investidos mensalmente, a 10% ao ano por 30 anos, são R$ 227 mil. Você literalmente tem centenas de milhares de reais vazando em pequenos gastos que não agregam proporcionalmente à sua vida. Auditoria financeira mensal. Questionando cada gasto recorrente. É trabalho tedioso, mas absurdamente lucrativo no longo prazo. Passo 8. Proteja sua construção de riqueza de você mesmo. O maior inimigo do investidor não é o mercado, é o próprio investidor. Configurar aportes automáticos
Remove a necessidade de disciplina consciente todo mês. Dificultar saques dos investimentos, criando barreiras burocráticas. Propositais protege você de impulsos destrutivos. Não acompanhar o saldo diariamente evita que você seja tentado a mexer por ansiedade. Você precisa construir um sistema onde o comportamento correto é o caminho de menor resistência. Passo 9. Eduque-se continuamente sobre finanças, impostos e investimentos. O jogo muda constantemente. Novas leis tributárias, novos instrumentos financeiros, mudanças macroeconômicas, ignorância permanente garante que você será explorado. Dedicar 2 horas por semana estudando finanças tem retorno financeiro superior a quase qualquer curso profissionalizante. É investimento em você mesmo que paga dividendos compostos durante toda a vida. Passo 10. Ensine isso para seus filhos, sobrinhos, pessoas próximas. A educação financeira é a única herança verdadeiramente multiplicadora que você pode deixar. Dinheiro será gasto. Propriedades serão vendidas, mas a mentalidade e conhecimento sobre juros compostos, se internalizada, cedo muda trajetórias geracionais inteiras. Você não está apenas construindo sua liberdade, está potencialmente criando uma linhagem de liberdade financeira. Chegamos ao fim desta jornada pelo lado obscuro e luminoso dos juros compostos. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma minoria. Pessoas dispostas a confrontar verdades desconfortáveis sobre dinheiro, ao invés de viver na ilusão conveniente da ignorância. E isso já te coloca anos-luz à frente da maioria. O que você faz com esse conhecimento agora define completamente o resto da sua vida financeira. Você pode fechar este vídeo, sentir um breve momento de iluminação e voltar exatamente para os mesmos padrões destrutivos de antes. Ou você pode decidir que hoje é o dia que o jogo vira. Não amanhã, não na próxima segunda-feira. Hoje, porque cada dia que passa, sem agir, é um dia de juros compostos trabalhando contra você ou deixando de trabalhar a seu favor. Lembre-se, o sistema financeiro não vai mudar para te favorecer. Os bancos não vão começar a te educar sobre como escapar das armadilhas deles. O governo não vai implementar educação financeira real nas escolas, porque não é do interesse das estruturas de poder ter uma população financeiramente livre. A mudança tem que vir de você, armado com conhecimento e determinação brutal, para aplicar sem piedade consigo mesmo. Se este vídeo te impactou, compartilhe com alguém que você ama e quer ver livre financeiramente. E nos vemos no próximo vídeo, onde continuamos demolindo as mentiras que te mantêm pobre.